A pré-diabetes é um perigo. Por quê? O que fazer? Você sabia que mais de 35 milhões de brasileiros são pré-diabéticos? 35 milhões de brasileiros. Chocante, né? E você sabia também que mais de 7 milhões de brasileiros já são diabéticos? Isso dá um total de simplesmente 42 milhões de pessoas aqui no Brasil com a glicemia alterada, a glicose alta no sangue. É um dado alarmante e você vai ver por que é tão alarmante nesse vídeo. Se você parar para olhar esses dados, nota que é fato que nós precisamos saber com urgência por que o corpo perde a capacidade de manter a glicemia saudável. Precisamos saber os riscos que estamos correndo se não nos cuidarmos. Vem comigo então! Olá, eu sou o Bruno Fernandes, criador da Fórmula 50S, que vai restaurar a sua saúde através da ciência. Eu tenho certeza disso. Esse vídeo é o quarto na série de 5 vídeos sobre como evitar doenças como infarto e AVC. Então, se você ainda não assistiu os outros, não deixe de ver depois. Vou deixar o link dessa playlist para você nos comentários aqui abaixo. Olha, antes de sabermos o que fazer para não ter doenças, é fundamental que você entenda um pouco sobre o metabolismo dos carboidratos, tudo bem? Não é nada muito complexo. Bora lá então. Funciona assim. Quando comemos uma refeição, a primeira coisa que acontece é que os carboidratos grandes são digeridos e quebrados em pedaços bem pequenos, chamados de monossacarídeos. Como exemplo, temos a glicose e a frutose, tudo bem? Dessa forma, nosso corpo consegue transformar esses monossacarídeos em outras coisas, como a gordura, e também levar a glicose para as células através do sangue e produzir energia. Assim, a gente consegue usar todos os órgãos e músculos do corpo, dando energia para essas células. Só que o único monossacarídeo que a gente consegue usar nas células para gerar energia é a glicose. Então, todos os outros monossacarídeos são levados para o fígado e convertidos em glicose. Assim, a frutose, por exemplo, é convertida em glicose para ser usada. Então, recapitulando, a gente come uma refeição, digere todos os carboidratos em monossacarídeos e no fígado transformamos em glicose para usar nas células. Até aqui tranquilo, né? E a insulina? A insulina é simplesmente o hormônio que dá o sinal para as células receberem a glicose do sangue. Ou seja, toda vez que a gente come, o pâncreas secreta insulina para que as células possam receber a glicose do sangue. Consegue visualizar que esse hormônio, a insulina, é fundamental para nós? Pois é ele que abre as portas das células para receber a glicose do sangue e assim nossa glicemia, que é a taxa de glicose no sangue, fica nos valores normais, nos valores corretos, da forma que o nosso corpo foi projetado para funcionar. Agora, quando comemos em excesso, o excesso, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que você precisa de 1000 calorias para as suas atividades do dia a dia e que certo dia você comeu 1500 calorias, somando todas as refeições do dia. Grande parte desse excedente de 500 calorias serão armazenados para uso futuro, seja como glicogênio ou nas suas células de gordura, que é a forma como armazenamos energia no corpo. Simples tudo isso, né? Geralmente, esses carboidratos são transformados em triglicerídeos, ou seja, gordura, para serem armazenados nos adipócitos, que é um nome bonito para as células de gordura do corpo. Até aí, tudo bem. É o mecanismo normal, é como deveria acontecer. Mas, devido a diversos fatores ou a uma associação de fatores, como inflamação, excesso de carboidratos, óleos e gorduras, excesso de calorias, estresse alto, obesidade, falta de vitamina D ou algum nutriente essencial para o corpo, devido a isso, as células se tornam resistentes à insulina. Ou seja, por mais que o pâncreas lá bonitão secrete a insulina e dê sinal para a célula receber a glicose do sangue, a célula rejeita essa glicose. A resistência à insulina é basicamente isso. Imagina que você come um hambúrguer, depois come outro, depois outro, depois outro. Tem uma hora que você não aguenta mais hambúrguer, né? E você rejeita os hambúrgueres deliciosos. Espero que sim, né? Então, a mesma coisa acontece com a célula.
Por mais que tenha insulina presente e tenha sinal para a célula receber a glicose do sangue, a célula rejeita essa glicose. Beleza, agora então com as células resistentes à ação da insulina e rejeitando a glicose, o que acontece? A gente precisa de cada vez mais insulina para empurrar o máximo de glicose que der para dentro da célula. Isso acontece porque o corpo sempre tenta manter a glicemia na faixa normal. Só que quanto mais insulina produzimos, mais aumenta a resistência à insulina pelas células. Devido a esse excesso de glicose, excesso de insulina e excesso de calorias, tem uma hora que a glicemia, essa glicose no sangue, começa a aumentar, pois as células não dão conta de usar toda essa energia, mesmo com insulina presente. Conseguiu visualizar todo o processo da glicemia alta? E o que é a diabetes? Simplesmente, o corpo não consegue mais suprir essa quantidade enorme de insulina. As nossas células beta do pâncreas, que são as responsáveis por produzir e secretar insulina, vão se esgotando. Assim, mesmo com muita insulina, a glicose começa a se acumular no sangue, devido ao excesso de calorias e à resistência à insulina das células. Entendeu agora? Meu amigo e minha amiga, se você está se perguntando agora por que eu estou falando tanto de célula, de insulina, de glicose alta, e você quer saber só o que comer e pronto, eu acredito profundamente que a gente só saber o que comer não funciona, porque você vai conseguir fazer uma dieta por 1 mês, por 2 meses, mas daqui a 3 meses tudo vai voltar ao normal. Por quê? Porque você não entendeu a base, você não entendeu por que aquilo está acontecendo. E aqui na Fórmula 50S, o foco vai ser entender o porquê. O que é resistência à insulina? Por que causa doenças cardiovasculares? Por isso que eu foco tanto em conhecer o porquê. Então, vem comigo que agora a gente vai ver um estudo científico sensacional. É a associação entre resistência à insulina e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esse estudo aqui é magnífico. Eu vou te passar as partes mais importantes que encaixam com esse vídeo de hoje sobre pré-diabetes e vai te ajudar a entender muito melhor todo esse mecanismo da pré-diabetes e da diabetes. Deixa eu traduzir isso aqui então para português para ficar mais fácil a gente ver. Durante a resistência à insulina, várias alterações metabólicas induzem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por exemplo, a resistência à insulina pode induzir um desequilíbrio no metabolismo da glicose, que gera hiperglicemia crônica, que por sua vez desencadeia o estresse oxidativo e causa uma resposta inflamatória que leva ao dano celular. Outra coisa é que a resistência à insulina, além de provocar diabetes, ela também pode alterar o metabolismo lipídico sistêmico, o que leva ao desenvolvimento de dislipidemia e da conhecida tríade lipídica, que é número 1, altos níveis de triglicerídeos plasmáticos, como a gente viu no vídeo 3, baixos níveis de lipoproteína de alta densidade, ou HDL, e 3, a aparência de pequenas lipoproteínas densas de baixa densidade, ou seja, é aquele LDL pequeno que a gente viu no vídeo 2 e no vídeo 3, que causam uma resposta inflamatória e o estresse oxidativo. Esse LDL de partículas pequenas são exatamente o tipo de LDL que a gente deve evitar. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, não perca. Corre lá depois de assistir esse, tá ok? Então, avançando aqui, como resultado da resistência à insulina, o pâncreas tenta compensar secretando quantidades crescentes de insulina, resultando em hiperinsulinemia. Vários mecanismos moleculares contribuem para a associação entre resistência à insulina e doenças cardiovasculares. De acordo com esses estudos aqui, esses mecanismos incluem o papel da resistência à insulina no desenvolvimento da aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas paredes das artérias, função vascular, hipertensão e acúmulo de macrófagos. Agora vamos ver a influência da obesidade na resistência à insulina. A obesidade em pacientes com níveis mais elevados de IMC está associada a um maior risco de doença cardiovascular em comparação com pacientes com IMC normal, que é óbvio, né? Além disso, a obesidade central, aquela gordura visceral, está associada à resistência à insulina. Para você que se pergunta se a diabetes é uma doença perigosa, pacientes com diabetes têm morbidade e mortalidade vasculares aumentadas, o que diminui sua expectativa de vida em aproximadamente 5 a 15 anos.
Além disso, foi demonstrado que a incidência de doença cardiovascular é 2 a 8 vezes maior em indivíduos com diabetes tipo 2 do que naqueles sem diabetes, e essa doença é responsável pela maioria das mortes. Estudos sugerem que a hiperglicemia pode ser amplamente responsável pelas doenças cardiovasculares. Então, se você já possui a diabetes tipo 2, você precisa ter um controle muito bem feito da sua glicemia e tomar muito cuidado com o que você come também, tendo a orientação de um profissional qualificado para isso. Então, aqui nas conclusões, a gente pode ver que a nutrição deficiente contribui para a hiperlipidemia e a resistência à insulina, causando hiperglicemia ou glicemia alta. No geral, a resistência à insulina contribui para gerar doenças cardiovasculares por meio de 2 vias independentes. 1. Formação de placas de ateroma. E 2. Hipertrofia ventricular e anormalidade diastólica, ou seja, problemas no coração. Ambos os efeitos levam à insuficiência cardíaca. Após essa dose de ciência, vamos continuar no vídeo então e ver daqui a pouquinho o que fazer e o que comer para diminuir seus riscos de ter todos esses problemas, todas essas doenças. Vamos lá então. Agora, se você ainda não esgotou suas células beta-pancreáticas e se você tem pré-diabetes, provavelmente ainda dá tempo de agir e acertar a sua alimentação. Na diabetes tipo 2, dependendo do nível da doença, você precisa injetar insulina para poder abaixar a glicemia após uma refeição. Assim, as células conseguem usar essa energia da refeição. Beleza, agora que você entendeu por que acontece a glicose alta no sangue, podemos ver as maldades que isso faz no corpo. Sabia que simplesmente 90% das pessoas pré-diabéticas não têm a menor ideia, não têm a menor noção que são pré-diabéticas? E sabia também que até 70% dessas pessoas pré-diabéticas vão desenvolver a diabetes tipo 2? Além disso, estima-se que no Brasil temos 14 milhões de diabéticos, mas metade dessas pessoas não sabem que são. Só para ter noção, nos Estados Unidos, 65% dos adultos acima de 45 anos são diabéticos ou pré-diabéticos. Isso é muita coisa. E nós estamos indo no caminho igual. Agora, se você pode ver o que está acontecendo antes de perder o controle da glicose, pode descobrir maneiras de gerenciar antes que seja tarde demais. Há uma infinidade de doenças metabólicas, doenças inflamatórias, doenças crônicas, degradação neural e propensão à obesidade, diretamente relacionados ao nível alto de açúcar no sangue. Caracterizada pela resistência à insulina e altos níveis crônicos de açúcar no sangue, a famosa hiperglicemia, a diabetes tipo 2 pode levar a disfunções cerebrais e metabólicas e também é um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares. Você ouviu bem? Devido à falta de um bom controle nos níveis de glicose no sangue, a diabetes, se não for bem cuidada, pode ser um grande problema para as artérias. E não somente isso. Falando resumidamente, o excesso de glicose e seu metabolismo, com altas quantidades de radicais livres, podem alterar as partículas de colesterol, deixando aterogênico e, como vimos nos vídeos anteriores, causam danos às paredes das artérias, causando inflamação. Acontece que, no processo de reparo desses danos e inflamação, as artérias vão diminuindo seu diâmetro interno, podendo causar isquemia, podendo causar o bloqueio total da artéria, gerando um infarto ou um AVC. A glicemia alta pode aumentar os triglicerídeos e a insulina, levar à diminuição do colesterol HDL e também ao aumento de partículas pequenas de LDL, que também aumentam seu risco de ataque cardíaco. Outro fator é que a insulina constantemente alta causa o que chamamos de hiperinsulinemia, que é um dos grandes problemas da população atualmente. Você percebe como tudo está muito bem conectado, está muito bem ligado. Percebe que muita gente acha que o colesterol é o único problema, mas há algo muito pior que ninguém nem sabe que é o problema. E aí, tá comigo ainda? Então escuta isso. Essa hiperinsulinemia causa inflamação sistêmica, inchaço e retenção de líquidos. Aquela sensação de que não tá bem, sabe? Fora a grande quantidade de doenças crônicas e metabólicas. Agora, pessoal, é o seguinte, chegou a hora tão esperada. Você quer saber o que comer, não é verdade?
para conseguir todos esses benefícios. Então, essa daqui é a lista de alimentos da Fórmula 50S. Vou deixar disponível para você baixar e fazer o download totalmente de graça para você, tá bom? É só clicar no link ali e fazer o download. Essa daqui é uma tabela de alimentos com calorias, carboidratos, fibras, gorduras e proteínas. Então é um PDF, você vai passando aqui. Então tem verduras e hortaliças e derivados. Daí tem o tipo, qual é o alimento, a porção, a quantidade de calorias, carboidratos, fibras, carboidratos líquidos, que é total de carboidratos descontado das fibras, e gorduras e proteínas. Então tem para verduras e hortaliças. Daí você vai descendo aqui, ó, tem tudo aqui. Todos esses alimentos aqui você pode comer. Tá vendo aqui? Aí frutas, ó. Gorduras. Carnes, aves e embutidos. Todas as quantidades aqui. Pescados e frutos do mar. Leites e derivados. Ovos. Leguminosas. Sementes, castanhas, nozes, etc. Adoçantes, temperos e especiarias. Açúcar refinado, olha a quantidade de carboidratos. Praticamente todo o conteúdo do açúcar refinado é carboidrato. Açúcar mascavo, mesma coisa. Açúcar demerara, 96 gramas de 100. Então tome muito cuidado com esses falsos alimentos saudáveis e farinhas. Chocolate. Olha o chocolate ao leite. E o meio amargo não é muito diferente, tá vendo aqui? 62 de 100. Acima de 70% começa a ficar legal. 32 de 100 e 85, 26,8 de 100. Então, use à vontade, pode imprimir essa lista de alimentos, colocar na porta da geladeira. Faça bom uso dela, que eu fiz com muito carinho para você, tá bom? Meu amigo e minha amiga, se você quer evitar ou se você já tem diabetes tipo 2, você precisa do melhor conhecimento disponível na atualidade. E isso você vai ter aqui na Fórmula 50S. Não deixe de comentar aqui abaixo suas dúvidas e entendimentos sobre esse assunto tão essencial. Ajude os outros. Vamos criar uma comunidade positiva que interage e incentiva todo mundo. Me diga como eu posso te ajudar, beleza? Parabéns mais uma vez e obrigado por ter ficado até o final. Te desejo tudo de melhor e nos vemos no próximo vídeo com a parte 5. Fica bem. Grande abraço.